Pessoal, boa noite, a paz do Senhor. Uma noite de muitas bênçãos para vocês, para nós, nesse sábado, que o Senhor possa falar conosco. Que a palavra dele, uma vez mais, produza efeitos de bênçãos, de fortalecimento para nós. Quando nós atravessamos lutas, dificuldades, às vezes é um pensamento, um tanto quanto, digamos, superficial a respeito das lutas. E a luta, a adversidade, a provação, ela tem que ser atravessada, mas nós devemos ter uma estrutura espiritual para atravessá-la. Nós devemos estar bem alimentados, espiritualmente falando. Há uma necessidade de ter uma robustez espiritual, senão você não aguenta passar pela provação. Então você vai esmorecer, vai desfalecer no meio do caminho. Olha que texto interessante. Lá em 1 Samuel 14, 27, a palavra diz assim: Jonatã, porém, não sabia do juramento que seu pai havia imposto ao exército, de modo que estendeu a ponta da vara que tinha na mão e molhou o favo do mel. Quando comeu, seus olhos brilharam. Qual era o contexto aqui? Saul fez um voto doido. O rei Saul, o pai de Jonatas, fez um voto que ninguém comeria, ou seja, pregou um jejum, ninguém comeria nada enquanto ele não se vingasse dos seus inimigos. E eles foram para a guerra com fome. Foram para a guerra dessa forma. Só que Jonatas, ele estava lá junto com o exército, no meio da guarnição, estava distante do seu pai. E quando ele chega num determinado ponto, eles ali observam que havia um campo cheio de favo de mel. E Jonatas, ele estende a sua vara, o seu cajado, e ele coloca ali naquele mel e leva à boca. E como ele estava com muita fome, a Bíblia usa a expressão de que quando ele comeu, os seus olhos brilharam os olhos dele por conta disso. Saul entendia que não era necessário comer pão para alcançar a vitória. Quer dizer, ele achava que através daquele voto, daquele sacrifício, porque era isso, um verdadeiro sacrifício, que dessa forma ele seria abençoado, que dessa forma ele alcançaria a vitória e se vingaria dos seus inimigos. E às vezes esse ensinamento, ele está entranhado no meio do cristianismo, de que é necessário sacrifício para alcançar a vitória. Deus, ele não quer sacrifícios, mas vale o nosso coração sincero do que gordura de animais oferecidos, é o que diz a palavra. É melhor obedecer do que sacrificar, também diz a palavra. Saul não entendia isso, e ele privou os seus soldados de se alimentar, de comer do pão, de tomar do mel, para ali obedecer a ele, não conseguindo, através dessa obediência, desse voto tolo, voto louco, não conseguindo ali sequer guerrear, porque eles estavam morrendo de fome. E Jonatas, ele não sabia do voto do seu pai, e ele foi lá e pegou ali do mel e comeu do mel, e aquilo dali o fortaleceu. Atravessar a luta, a batalha espiritual, sem se alimentar, a gente tem que ter muito cuidado, porque qual é o tipo de alimento? Ou será que estamos sendo alimentados? Qual é o alimento que temos nos alimentado espiritualmente falando? Será que a gente só quer ouvir o que a gente deseja, aquilo que nos agrada, aquilo que é interessante, palavras de vitória tão somente, e é importante, mas não é só isso, é o evangelho triunfalista, você vai vencer, vitória, bênção. Não conseguimos ouvir uma correção, não conseguimos ouvir um direcionamento. Jonatas, ele pega a sua vara, e a vara fala disso, fala de direção, fala de governo, de direcionamento, e ele pega a sua vara e com a sua vara ele se alimenta, e aclararam-se os seus olhos. Nós devemos ter muito cuidado nas nossas lutas, nas nossas adversidades, nas nossas provações. Às vezes queremos vitória e aceitamos qualquer coisa. No desespero, nós aceitamos qualquer coisa, inclusive o voto de Saul, esse voto doido, que privava o exército de pão e de mel. O sacrifício nos priva do mel, que é a revelação da palavra de Deus, e do pão, que é a própria palavra. O sacrifício nos priva disso, de entender qual é a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Nos priva de ter esse alimento doce que nos fortalece, que nos renova, que nos dá possibilidade de continuar. Eu lembro de um amigo, um irmão, na verdade, que ele falava comigo, um amigo, não deixa de ser um amigo, ele comentava comigo, e ele falava: Alan, eu cheguei no momento que eu estou vivendo meu processo, que eu oro de 1 em 1 minuto. Há uma literalidade aí no orar sem cessar,
precisa orar de em um minuto. Não trabalha? Como que faz? Não come? Não faz nada, só ora? Também não é assim. Então esse tipo de sacrifício é dispensável. Essas coisas são dispensáveis. Não há sacrifício necessário na nossa relação com Deus. O único sacrifício necessário já foi feito na cruz do Calvário. O único. Lá em Hebreus a palavra diz: única oferta perfeita e agradável foi feita por Ele. A única oferta. Todas as demais são dispensáveis. Deus não quer ver você se sacrificando, se privando de tantas coisas, achando que aquilo vai te fazer merecedor, vai te dar a vitória. Jonatas, ele não ouviu o que Saul tinha feito. Ele não ouviu o voto do seu pai. E às vezes a gente tem que tapar os ouvidos para essas coisas. Às vezes nós devemos tapar os ouvidos. Nós não podemos dar ouvido a esse tipo de doutrinação, de palavra até mesmo. Olha, faça isso, faça aquilo. Eu acho interessante como que as pessoas... Eu não estou aqui de forma alguma marginalizando isso, mas tem gente que às vezes está numa campanha, não terminou aquela campanha, já entra em outra, e aí encavala uma campanha com outra, com uma terceira campanha, e aí fica em um monte de propósitos, como se o pensamento é esse: quanto mais eu fizer, mais rápido Deus vai mudar minha situação, quanto mais eu fizer, mais eu vou ser apto a receber a bênção. E não é nada disso. Se fosse isso, não seria graça. A nossa busca não nos credencia ao milagre. Não. Come o mel. Coma o pão. Não se prive desse alimento doce. O Saul, ele tinha uma necessidade que até mesmo dentro do seu orgulho e do seu voto tolo, ele estava ignorando a sua necessidade. Chega um momento que até ele deveria estar com fome. Chega um momento que não tem jeito, todo mundo cansa. Todo mundo sente fome, todo mundo sente cansaço. Só que esse sacrifício, só que essa estratégia humana nos priva de, reconhecer até mesmo a nossa necessidade de falar: Senhor, dá-me da tua palavra, me dá do teu mel, alimenta, Senhor, que os meus olhos venham a brilhar novamente. Olha o que diz a palavra: quando ele comeu, os seus olhos brilharam. O que quer dizer isso? Ele recobrou o seu juízo, o seu entendimento, voltou a discernir as coisas. Ele estava quase desmaiando, quase desfalecendo de fome. Talvez você esteja assim nessa noite, desfalecendo, cansada, cansado. O alimento da palavra de Deus é o mel, esse alimento que é a revelação, a palavra do Senhor, vai fazer os seus olhos voltarem a brilhar. Eles brilharão novamente. Você vai entender novamente. Você vai discernir novamente. Você vai ter vigor, força para caminhar, para guerrear e, sobretudo, para vencer. Não entre no voto tolo de Saul. Cuidado com o que você se alimenta. Cuidado com as privações, com aquilo que até mesmo você tem colocado na sua vida como um sacrifício e tem te privado de se alimentar. Coma do mel, o mel do campo, o pão que desceu do céu. Esse alimento vai te dar força para que você possa vencer essa batalha. Tá bom? Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã, nessa noite de sábado. O Senhor venha te fortalecer, te dar uma noite de paz, em nome de Jesus, tá bom? A paz do Senhor.